So, today we're gonna study ING form use. So, I'm teacher Daniela Sanchez and let's start it, okay? So, first of all, let's define what is a gerund. What is a gerund? That's a verb plus ing. Então, gerúndio é um verbo que contém o ing, ok? Infinitive, to plus a verb, ok? To do, to come, to know, yes? So, the gerund as a noun. O gerúndio como um substantivo. Opa, professora, até hoje eu só tinha aprendido que ing era um tempo verbal. Não, ele pode ser um tempo verbal, mas ele também assume outras funções na língua inglesa, né? Então, quando eu acrescento o ing ao verbo, eu estou substantivando o verbo dependendo do lugar que ele ocupar na oração, tá? So here, running is my favorite sport. Aqui, ó, então não é correndo, tá? Correr é o meu esporte favorito. Como ele está antes do verbo to be aqui, ó, ele tem função do que, galera? Função de sujeito. Lembra da estrutura que nós temos no inglês? Sujeito, mais verbo, mais complemento. Então, aqui eu tenho sujeito, aqui eu tenho o meu verbo e aqui eu tenho o meu complemento. Então, esse ing, ele está antes do meu verbo, ó, ele está ocupando a função de sujeito. E se ele está ocupando a função de sujeito, eu não vou poder traduzi-lo como verbo, tá? Então, ele vai ser traduzido aí como um substantivo que tem função na frase de sujeito, ok? Então, correr é meu esporte favorito. Ele deixou de ser verbo e passou a ser substantivo com função de sujeito. Então, eu substantivei o verbo, tá? Driving fast is dangerous. De novo, vamos achar o verbo na oração. O verbo está sempre, ele é o coração da frase, galera, tá? O divisor de águas. O que está antes dele é meu sujeito, o que está depois dele é meu complemento. Então, se eu achei o verbo aqui, o que está antes dele vai ser sujeito, tá? Driving fast, dirigir rápido. Né? É perigoso, dirigir rápido é perigoso. Então, novamente, eu substantivei o verbo drive, né? Ele ficou driving. Eu transformei o verbo num substantivo. E que lugar gramatical, né? Que colocação gramatical ele está tendo aqui? De sujeito. Tá? Ele está antes do verbo principal aqui, ó, is. Lembrando que verbo terminado em CVC, né, que nem o caso do run, e ele é um verbo monossílabo, de uma sílaba, a gente só acrescenta o N mais ING, e o drive terminou em E, a gente vai retirar o E e acrescentar o ING, ok? Eating too much fast food is not good for you. Ok, vamos achar onde está o verbo principal. Está aqui, ó, is. O que está antes é meu sujeito, o que está depois é meu complemento. Então, comer muita comida de fast food não é bom para você. Então, esse eating está ocupando que função? Não está antes do verbo? Tá, então função de sujeito. Novamente, eu substantivei o verbo, transformei meu verbo num substantivo com função de sujeito, ok? The gerund is a noun object. Então, de novo, gerúndio sendo um substantivo, né? Eu substantivando o verbo, só que agora ele ocupando a função na minha oração de objeto, aquele que vem após o verbo principal. Então, vamos lá. My favorite occupation is reading. Ache o verbo is. O que está antes é meu sujeito, o que está depois é meu
objeto. Então, minha ocupação favorita é ler, ok? Ou é a leitura. Então, reading está depois do verbo principal. Então, é um substantivo, novamente, eu substantivei o verbo e esse verbo tem função gramatical de objeto. I don't like writing. I don't like writing. Verbo principal, like. I don't like. Eu não gosto. Quem não gosta de alguma coisa, correto? Do que essa pessoa não gosta? De escrever? Então, aqui, ó, o verbo foi substantivado e ele ocupa a função de objeto. Ele está após o verbo principal, ok? You can't get fit by swimming regularly. Você consegue ficar em forma nadando regularmente. Tá, onde está meu verbo? Can get fit. Can get fit. Antes eu tenho o meu sujeito. Após eu vou ter o meu objeto. Swimming regularly. To swim é nadar. Swimming aqui, ó, nadando regularmente, né? Praticando natação regularmente. Então, eu substantivei o verbo. Ele virou um substantivo e ele tem função de novo de objeto porque está após o verbo principal. Detalhe, swim termina em CVC, ó. Consonant, vowel and the consonant. So you double the last consonant, then you add the ing, swimming, ok? Então, verbo terminado em CVC, você dobra a consoante e daí acrescenta o ing. Ok? Então, olha lá o que nós aprendemos até o momento. Que o ing não somente significa um verbo, né? Correndo, nadando, estudando, ele também pode ser um substantivo, pode ser um substantivo ocupando a função gramatical de sujeito, pode ser um substantivo ocupando a função gramatical de objeto. E o que mais que o ing pode ter? O ing, the gerund as an adjective, ele também pode funcionar como um adjetivo, tá? Lembra, qual é a função do adjetivo? A função do adjetivo é dar qualidade para um substantivo, descrever um substantivo. Então, vamos lá, ó. Many adjectives use the verb base with the suffix ing. Então, muitos adjetivos, né, vão usar o sufixo ing. Então, daí eu adjetivei o verbo, tá, galera? Então, o verbo aqui era interested, né, interessar. Aí, quando eu fui lá e transformei ele num adjetivo, ficou interesting. Excite ficou exciting. Disappoint ficou disappointing, ok? Então, aí eu adjetivei o verbo. Mas podia ter substantivado também? Podia. Tudo vai depender, galera, da posição que a palavrinha com ing ocupa na oração, tá? Vamos ver o exemplo aqui para entender isso, ó. It was an interesting book. It was. Era. Verbo. O que está antes, já falei para vocês. Sujeitão. O que está depois é meu complemento, meu objeto. É um complemento longo. Então, aqui, ó, um livro interessante. Quem é a substância? Quem é a base? Quem é o substantivo? O e-book, né? O livro eletrônico, aquele que a gente consegue ler pelo computador, pelo tablet, celular. Mas que tipo de livro? Um livro interessante. Então, ó, lembra que o adjetivo no inglês ele sempre vem antes do substantivo e ele vem para qualificar esse substantivo. Então era o quê? Um livro interessante. Então aqui, ó, ele ocupa a função de adjetivo, tá ok? This movie is so exciting. Este filme é tão excitante, né? Tão emocionante. Então olha aqui, ó. Is, meu verbo. Antes eu tenho this movie, que é meu
sujeito. So exciting é meu objeto. Só aqui eu estou falando que é um predicativo do sujeito. Ó. Ele está dando uma qualidade para quem esse exciting? Para o filme. O filme é emocionante, tá? E lembra, ela é bonita, predicativo do sujeito. A gente tem uma qualidade, né? Um adjetivo aplicado ao meu sujeito. A disappointing end to a great evening. Então, que eu tenho substantivo and, a base, a substância. Que tipo de final eu tive? Um disappointing, né? Algo que me desapontou. Então, um final de desapontamento para uma grande noite, tá? The continuous verb form. Agora aqui a gente vai falar do ing, só que assumindo a função de verbo, que a gente já estudou no present continuous. Ele só não vai aparecer no present continuous, ele vai aparecer em outros verbos também, tá? Então aqui, ó, the continuous tense shows an action in progress at a certain time. Então, o tempo contínuo, ele nos mostra o quê? Uma ação que está em progresso durante um determinado período. Então, algo que está acontecendo, progredindo. The continuous tense is formed to be plus verb plus ing to this verb, okay? So, let's see. I am studying English. I'm studying English. Então, aqui ó, eu tenho um present continuous. Eu conjuguei o to be no presente, mais o verbo com ing. Lembra que nós estudamos lá? Presente contínuo. To be conjugated in a present tense plus any verb with ing. Então, estou estudando inglês. Esse ing também pode aparecer em outros tempos verbais, como esse aqui, ó, que é o present perfect continuous. I've been thinking a lot about this decision. Eu venho pensando muito sobre esta decisão. Também ele pode aparecer aqui, ó, no past continuous. When I came home last night, you were already sleeping. Quando eu vim para casa ontem à noite, você já estava dormindo. Então, vai aparecer, o tempo contínuo, ele aparece em outros tempos verbais também. Não é só no presente contínuo, tá? Ele pode aparecer no presente perfeito contínuo, no passado contínuo, tem o passado perfeito contínuo, futuro contínuo, e assim vai. Então, se tiver no miolo, galera, entre o sujeito e entre o objeto, o que é? Verbo, tá? Fica a dica. The gerund after preposition. Gerúndio após preposição. Então, toda vez que você tiver preposição e for usar um verbo, esse verbo tem que vir no ing. So, if you wanted to use a verb after a preposition, it must be used in ing form, okay? So, let's see. Please have a drink before leaving. Por favor, tome uma bebida, um drink, antes de sair. Antes, before, é preposição, então o verbo sair, que é leave, foi para o ing. É regra gramatical, tá? I'm looking forward to meeting you. I'm looking forward to meeting you. Eu estou ansiosa para encontrar você. Então, eu tenho a preposição aqui, ó. Após a preposição, eu usei o verbo meet, obrigatoriamente ele vai para o ing. Sarah always dreams about going on holiday. Sarah always dreams about going on holiday. A Sarah sempre sonha em sair, né, de férias. Então, aqui, ó, about, preposição. E o verbo go ficou going. Ok? Gostou? Dá um like no nosso canal. E se você ainda não se inscreveu, se inscreve lá. Ok? Bye, bye. See you.